Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Esta palavra você vai abrir no seu coração, uma palavra forte, mais uma vez, do apóstolo Paulo ao nosso coração, para revelar a nós a beleza da santidade, a beleza da força que só o Espírito de Deus pode trazer sobre a vida de um homem que é dependente dele. E Deus mais uma vez fortalece este homem. Eu até iria continuar o texto que nós já estamos lendo, mas eu hoje, meditando e pedindo a Deus uma palavra, e aí Deus me deu essa palavra. Eu vou voltar ainda ao texto anterior, mas hoje eu quero falar sobre o mesmo apóstolo Paulo, mas sobre esta visão que ele mais uma vez declara sobre a vida dos filhos de Deus. Aliás, vamos ler. Melhor eu ler, daqui a pouco eu falo. E diz assim esta palavra. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1. Quem achou, diga amém. Em verdade que não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora no corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Na verdade, ele está falando dele mesmo, na terceira pessoa. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis e que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou. Porque quando estou fraco, então sou. Fui nécio em gloriar-me, ou seja, fui idiota, fui ignorante, fui bobo. Vos me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto em que nada fui inferior ao mais excelente apóstolo, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoe-me este agravo. Eis aqui estou pronto
para que pela terceira vez ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei-me e deixarei-me gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Vou repetir: ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais, que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus. E tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Para a vossa edificação. Você pode aplaudir a Deus? O apóstolo Paulo está escrevendo, exortando e ao mesmo tempo se colocando à prova diante dos irmãos daquela igreja. Aliás, o apóstolo Paulo, ele nunca teve medo. Eu admiro a coragem do apóstolo Paulo. Hoje, nesta noite que o Senhor nos reservou, e é claro que existem muitas coisas permeando na minha mente, no meu coração, muitas coisas que eu gostaria ou poderia falar, mas eu não vim aqui para falar do que me angustia. Eu vim falar aqui o que o Senhor fará sobre aquele que é obediente à voz do Eterno. O apóstolo Paulo, ele foi um desses. O apóstolo Paulo, ao ler esse texto, ele a cada dia ele tenta negar-se a si mesmo. O texto nos mostra um homem negando a si mesmo, negando a sua própria capacidade, negando a sua própria força, negando o seu próprio eu, negando as suas habilidades motoras, habilidades psicológicas, habilidades em ter as pessoas perto dele. O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente. O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, todos já conhecem, estão quase careca de saber que ele se chamava Saulo. Um homem que tinha cartas dos seus superiores com uma chancela praticamente dizendo o seguinte: este homem pode fazer qualquer coisa e tudo que ele fizer eu assino embaixo. Era tão forte, tão poderoso este homem, que diz a história que era esquisitinho. Era um homem pequeno, de pouca estatura, porém de grande força, poder e autoridade por onde passava. E sobre a sua vida existia uma confiança de todos aqueles que eram superiores a ele, ao ponto de dar a ele carta para matar. Ele tinha autoridade para matar. Matar em nome do reinado, matar em nome da fé, matar em nome daquilo que ele não entendia, mas fazia. O apóstolo Paulo também era meio um psicopata certas horas, porque toda vez que ele matava alguém, ele tinha um costume muito estranho. E isso mostra a palavra quando vamos falar do primeiro mártir da Bíblia. Ele arrancava um pedaço da roupa e guardava como se fosse um troféu. Estamos falando de um homem
que não tinha medo de nada. Estamos falando de um homem que, na sua capacidade humana e mundana, era um homem que tinha força, muita força, para lidar com todos os seus problemas. Era um homem que tinha sobre a sua própria alma uma certeza: que ele era imbatível, que ele era alguém que podia resolver todas as coisas. Só que quando nós descobrimos a Cristo, ou quando Cristo nos descobre, quando nós temos a revelação do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo fala comigo e fala com você, a nossa vida muda completamente. E isso, claro, aqueles que sofrem mudança pelo Espírito Santo. Eu vou repetir: só há diferença sobre aquele que o Espírito Santo consegue moldar de verdade. Sim, eu já fui moldado pelo Espírito Santo. Então agora vem a segunda parte. Depois de você ser moldado pelo Espírito Santo, agora você precisa provar de algo que pode não parecer tão forte ou tão espiritual e tão valoroso. Agora nós precisamos ser mudados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora nos molda. E o que é o molde do Espírito Santo? É quando ele diz em que tipo de forma, ou que tipo de forma você vai precisar andar, caminhar, pensar e agir. Então o Espírito Santo, ele te dá uma forma, ou ele te coloca numa forma, entendendo que a forma de Deus é conforme a necessidade de cada um. Cada um aqui, Deus deu uma forma diferente. Ninguém tem a mesma forma. Deus, ele vai mudar você diante daquilo que você tem necessidade. Ninguém é igual. Todos têm uma característica diferente. O apóstolo Paulo era um desses. E nós somos como ele. Precisamos descobrir a Cristo, sentir a Cristo, viver a Cristo e sentir o Espírito Santo nos trazer uma forma, para que nesta forma possa haver uma mudança. Não adianta o Espírito Santo trazer a forma, se você não se deixar moldar ou mudar por esta forma. Muitas pessoas estão dentro da igreja, e isso me decepciona, isso me entristece. Infelizmente, essas são realidades espirituais da igreja. Escute, eu estou falando da palavra, eu não estou falando de problemas passados ou futuros, eu estou falando da atualidade. Eu estou dizendo para você aqui que o apóstolo Paulo, ele agora recebe uma forma, quando ele cai com o rosto em terra e vê um brilho enorme sobre os seus ouvidos, ecoa uma voz e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele dia Saulo então descobre que ele estava do lado errado. Ele descobre que ele precisa mudar. Então o Espírito de Deus, através daquela voz, deixa aquele homem cego por 3 dias. E durante aquela cegueira, ele precisa viver uma mudança, porque ele cego, ele não era ninguém. Às vezes na nossa vida, sabe o que acontece? Às vezes a gente não entende quando Deus se mostra para nós. E a gente fica meio que perdido. Quem sabe na sua conversão, se lembra que você ficou meio que perdido, meio que atônico, meio que sem saber o porquê das coisas que estão acontecendo. Aqui tem pessoas que viveram isso. De repente pegaram você pelo braço, colocaram você numa igreja, ali você ouviu uma palavra, aceitou Jesus, e em pouco tempo, em uma semana, você parece que era outra pessoa, era um ET, um extraterrestre, em um mundo que você nunca viu. E ali a tua vida começou a ser mudada, porque o Espírito Santo começou a te dar forma, começou a te mostrar a fórmula, começou então a te dizer aquilo que ele queria de você. O apóstolo Paulo agora, ele vive isto aqui. Ele vive este drama entre a realidade de quem ele era e a realidade que Deus quer que ele seja. Eu acho que nós vamos continuar vivendo este drama ou esta realidade todos os
dias, eu preguei semana passada, acredito eu, que eu falei essa palavra, se não foi um desses dias. Foi semana passada, eu disse, quanto mais eu sei, mais descubro que eu não sei. Isto aqui não é alegoria de uma palavra, não é filosofia, é verdade. Eu tenho descoberto que a cada dia no meu ministério, quanto mais eu acho que sei, mais eu não sei, e tanto não sei, que as pessoas ainda conseguem me enganar. Com tanta inteligência, ou com tanta sabedoria, ou com tanta experiência, eu ainda sou passivo de ser enganado. Porque eu não sei tudo. Eu não conheço tudo, e é por isso que eu dependo da revelação do Espírito Santo, diante da forma que Ele me quer, e diante do molde que Ele vai me fazer viver. Só que agora eu preciso ser mudado por causa dessa forma. Tem gente que só recebeu a forma, mas não foi mudado dentro dessa forma. Ele tem a receita, mas ele não sabe cozinhar. Eu não sei você, mas escute o exemplo que eu vou te dar, é muito simples. Às vezes você pode, quem sabe homem, mulher, você que gosta de cozinhar, eu tenho aprendido a ter uma certa admiração pela culinária. E é legal, é interessante que às vezes você vai pegar uma receita e vai tentar fazer, mas você vai ter que ter o jeito, porque não basta estar escrito ali. Você primeiro precisa querer fazer, você primeiro precisa pensar para fazer. Você não pode fazer de qualquer maneira para que a receita no final dê certo. Tem gente que tem a receita para dar certo, mas o seu caráter ou a sua forma de pensar ainda é tão forte. É tão forte como era do apóstolo Paulo. Eu estou falando ainda do apóstolo Paulo. E eu estou falando de você e eu estou falando de mim. A ceia do Senhor, ela se revela exatamente aí. Deus está aqui na ceia dando a receita do bolo. A ceia do Senhor é onde Deus senta com os seus discípulos. E Ele está dizendo ali, olha, aqui eu tenho vocês, mas presta atenção, no meio desta mesa há um que há de me trair. Gente, todo mundo recebeu de Jesus a mesma receita, a mesma culinária para ser uma bênção. Comeram da mesma comida, andaram pelos mesmos lugares, viveram as mesmas circunstâncias, sofreram as mesmas dores, mas ainda assim, na receita deste bolo, o próprio Jesus disse, há entre vós um que há de me trair. Ele não disse isso, mas eu sei porque posteriormente ele viu isso acontecer, um que o traiu e também um que duvidava, que era Tomé. Embora ele não tenha dito isso na ceia, mas vamos ver dois discípulos muito característicos com aquilo que desagradou fortemente. E um outro, que mesmo confiante no Senhor ou em Jesus, teve coragem de negá-lo 3 vezes. Então estamos falando de um homem que ensinou a mesma receita para 12 pessoas. Eles tiveram uma fórmula. Comeram da mesma comida e ouviram da mesma boca. Sentiram as mesmas sensações, porém, nem todos foram fiéis até o final. Ou, não vou dizer nem fiéis, eu vou falar outra frase. Nem todos souberam aproveitar o que Jesus estava dando para a vitória de cada um deles. Às vezes achamos que por termos a receita, por sabermos o que fazer ou o que falar, tira exemplo por mim, tiro o exemplo e olho para mim mesmo. Eu posso ter a forma de pregar, a fórmula de pregar, eu posso saber aonde colocar as palavras e quem sabe trazer uma palavra que venha mexer com a sua mente, com o seu emocional. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não adianta eu lhe mostrar a forma se eu não for mudado por esta forma. A forma todo mundo pode ter, porque Jesus dá isso a todos. As suas revelações Ele dá a todo aquele que quer. Agora escute a mudança. A mudança não vai depender de Jesus ou depender da palavra, vai depender de mim e vai depender de você.
ouviu a palavra. Você muda porque ao ouvir a palavra, decidiu mudar por causa dela. É por isso que vão existir muitas pessoas dentro da igreja que ouvem a palavra, mas não mudam nunca. Eles até parecem que vão acertar a receita do bolo. Eles até parecem que vão dar certo, só que são traídos por eles mesmos, pela sua própria mente, pela sua própria atitude, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Há uma luta entre nós. Há uma luta entre nós. Há uma luta entre a nossa fraqueza e o fortalecimento que o próprio Pai está decretando para mim e para você. E o apóstolo Paulo agora está dizendo que no que ele se alegrava, ele aprendeu, e eu preciso aprender, nós precisamos aprender, que ele só descobriu o verdadeiro evangelho quando ele entendeu esse texto que nós acabamos de ler. E o verso 1 diz algo muito forte. E olha o que o verso 1 diz a mim e a você: é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito referir ou falar. O apóstolo Paulo só descobriu a verdadeira forma de mudança quando ele olha para o que mais ele temia. Aliás, é o que mais nós tememos, é a nossa própria fraqueza. A nossa fraqueza, ela pode se transformar na nossa maior dor e na nossa maior crise, mas a nossa fraqueza também pode se transformar na nossa maior vitória. Vai depender para quem eu olho, de como eu olho e como eu faço. Diga comigo, fraqueza. Diga comigo, a fraqueza pode ser o sinal do estímulo para a minha vitória. O apóstolo Paulo diz que se ele tem que se gloriar em alguma coisa, ele se alegrava ou ele se gloriava, não era nos feitos que ele havia feito, mas nos feitos que ele não conseguia fazer. Você entende que eu anteriormente falei quem era o apóstolo Paulo? Um homem que tinha capacidade, mas ele descobriu que a maior força dele estava quando ele descobriu a sua própria incapacidade. E se ele tinha que levantar o nariz e se gloriar, era descobrir que nele mesmo não havia força, só havia fraqueza. Aí agora você vai entender algo muito sério e delicado que eu vou falar para você. O apóstolo Paulo tinha ordem para matar, tinha ordem para fazer acontecer. Todos olhavam para ele e achavam que ele era forte. Só que quando ele cai em si, ele percebe que a ordem que ele recebia de matar, de fazer e acontecer, nada mais era do que a sua própria fraqueza. Que tipo de fraqueza? Mostrar que ele era alguém. Mostrar que ele tinha capacidade. Quanto mais, que coisa estranha, né? Quanto mais nós mostramos que temos capacidade de fazer alguma coisa, na verdade, esta tal capacidade que nos orgulhamos dela é a nossa maior e verdadeira fraqueza, porque é ela que nos destrói, é ela que nos mata. É esse sentimento de autossuficiência é que mostra a mim e a você que somos incapazes, porque precisamos mostrar, precisamos fazer, precisamos berrar, precisamos tocar trombeta, precisamos mostrar ao mundo que podemos fazer. E quando isso acontece, lá no fundo é sinal da maior fraqueza, e é esta fraqueza
que nos derruba e nos mata, porque é uma fraqueza de autossuficiência, e todo autossuficiente, ele tem o seu destino certo, é o fundo do poço, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém conquista nada sozinho. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Os próprios discípulos de Jesus um dia estavam alegres demais, felizes porque eles eram tremendos, porque eles receberam a receita. Olha só que legal, eles recebem a receita, meus irmãos, de como expulsar demônios. Então eles metiam a mão em demônios e esses demônios saíam, eram repreendidos. Demônios eram arrancados pelo poder do nome de Jesus. E aí eles vêm todo bobo, todos alegres, muito fortes, e olham para Jesus e dizem: Jesus, olha, hoje o dia foi muito bom. É mesmo? É? O que houve? Olha, nós fomos na cidade tal, e olha, tinha uma capetada lá, tinha muito demônio, e quando nós chegamos, a capetada teve que fugir, Jesus. Olha, o negócio ficou estreito, o negócio foi reteté, foi mistério, foi forte, foi tremendo. É mesmo? Vocês usaram a receita? Nós usamos a receita. E aí? Nós arrebentamos a boca do balão, nós repreendemos mesmo Satanás, tiveram que sair. E aí Jesus pergunta para eles: vocês estão alegres? Então estamos muito felizes, Jesus, muito felizes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: vocês não têm que estar felizes porque vocês expulsam demônios. Na verdade, a sua maior alegria é ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Às vezes fazemos tantas coisas e aquilo nos faz ser capazes. Às vezes somos tão capazes dentro daquilo que fazemos, porém, entretanto, contudo, cuidado, porque esta tal capacidade pode gerar em nós a nossa maior fraqueza, e esta fraqueza é para a morte. É nos acharmos dignos, ou nos acharmos melhor do que alguém, porque podemos, ou já fizemos, ou temos autonomia, direitos de matar, de destruir, porque sabemos muita coisa. Como eu tenho descoberto, eu não vou poder pregar esta palavra toda, infelizmente, mas só o que eu estou falando já é o suficiente. Espero que seja para você também. Porque eu estou vendo um homem dizendo que a sua fraqueza é a única coisa de verdade, mas não é a fraqueza que eu citei anteriormente, é a certeza de que ele não é nada, e ele só é alguma coisa porque Deus o faz forte. Não é ser forte, porque só existe um forte, só existe um poderoso, e ele não deu autoridade para mim e para você, para matarmos em nome dele, para ferirmos em nome dele, para destruirmos em nome dele, porque a obra é dele, quem faz é ele. E quando nós achamos que somos nós que fazemos, estamos errando, e errando feio. O apóstolo Paulo agora descobre que na sua maior crise, porque o apóstolo Paulo agora é levado ao terceiro céu, e no terceiro céu ele ouve e vê coisas tremendas, inefáveis, que ao homem não é lícito revelar, ou seja, não é lícito falar, de tão fortes, e ele revela apenas uma parte. E é por isso que ele começa então a ser um ícone da palavra, mas não porque ele era bom, e sim porque ele era fraco, dependente de Deus. Eu e você precisamos ser um ícone de Deus, mas como? Sendo muito bom? Não, sendo dependente diante da certeza de que somos fracos e de que Deus é maior do que eu e você. Aleluia. Nós dependemos da comida que Jesus coloca na mesa. Nós não comemos a nossa comida. Por que Jesus então serve a ceia? Olha só que coisa linda. Quem sabe você nunca olhou a ceia por este ângulo. Por que Jesus serve a ceia?
agora, ele coloca os discípulos reunidos e chama os discípulos para comer com ele. Você sabe muito bem que Jesus agora, ele vai fazer como eu vou fazer daqui a pouquinho. Vai erguer o pão, vai erguer o cálice e vai abençoar em nome do Pai. E vai repartir. Quem é que dá comida aos seus discípulos na mesa? Quem é que dá comida aos discípulos na mesa, irmãos? Quem é? Quem foi que deu comida aos discípulos? Hã? 1, 2, 3? Jesus. Foi Jesus que deu a comida. Foi Jesus que deu o alimento. Quer sobreviver? Quer ficar forte? Faça como o apóstolo Paulo. Sente na mesa fraco. Sente na mesa sabendo das suas fragilidades, das suas fraquezas. E fique em paz. Porque quem vai fortalecer o fraco é Ele, Jesus. O apóstolo Paulo, ele sabia que quem alimentava ele todos os dias no ministério não era a sua capacidade, mas era o Todo-Poderoso. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Mais do que nunca eu estou dependendo do alimento que desce dos céus sobre a nossa vida. Mais do que nunca nós precisamos sentar à mesa e dizer: Deus, me alimenta. Deus, eu preciso comer do teu pão e tomar do teu cálice. Porque eu estou aqui dizendo: Senhor, me revele coisas poderosas da sua parte. Faça eu enxergar aquilo que a minha capacidade não conseguirá fazer ver. O apóstolo Paulo enxerga que ele não enxergava nada. É por isso que Deus, através do seu poder, quando encontra com Paulo no caminho de Damasco, ele deixa Paulo cego. Sabe para quê? Para ele entender o tamanho da visão. Eu não sei se tem alguém aqui cego, mas Deus vai voltar a te dar as vistas. Aleluia. E aí pode ser vistas espirituais, mas também estou profetizando para pessoas que precisam de uma cura sobre a sua vista natural também. Tome posse. Deus deixa o apóstolo Paulo cego para ele sentir como é ruim ficar cego. Como é ruim ficar cego. Como é ruim perder a visão de Deus. Porque quando perdemos a visão de Deus, sabe o que acontece com a gente? A gente faz tudo errado. Irmão, não tem coisa pior. Porque aquele que está no mundo, ele não tem visão de Deus. Então tudo que ele faz é normal, é tranquilo, não tem problema para ele. Ele já está acostumado. Mas quando você conhece a Deus e perde ou fica cego espiritualmente, não tem coisa pior. E só um profeta, como Deus mandou um profeta para curar e profetizar sobre Paulo, para que ele voltasse a enxergar. Pai, que o Senhor nessa noite, eu não sei se o Senhor vai me usar, mas que quem sabe vai usar esse irmão que está aí do seu lado, para que ele seja também esse profeta. E quem sabe você será o profeta dele ou dela. E dizer que nessa noite, que seja aberta a sua visão, e que os seus olhos enxerguem o que Deus quer que você veja. Porque é isso que Deus quer. Nós precisamos enxergar. O quê? O que podemos fazer? Não. O que Ele quer que a gente faça. Nós precisamos enxergar o que Ele quer que a gente venha fazer. Escute o que eu vou te dizer. Eu estou cansado de ouvir algumas palavras como essa: Deus falou comigo, ou Deus disse que eu tenho que fazer isso. Deus, quando manda alguém fazer alguma coisa, tudo é perfeito, nada sai fora.
Quando Deus dá uma ordem, diz pode ir, ou pode ficar, ou pode fazer, ou pode realizar, descanse, que você não vai precisar mexer uma palha, Ele fará tudo por você. Aleluia. Agora, quando você ouve Deus falar, escute isso aqui, aprenda alguma coisa no reino do Espírito. Ei, presta atenção, porque depois você vai viver uma vida, e aí você não aprendeu esse detalhe aqui, e esse detalhe é fundamental. Porque quando você diz que Deus falou com você para fazer ou não fazer, realizar ou não realizar, você não vai precisar mexer uma palha, vai ser tudo tão tranquilo, tão normal, vai ser algo tão abençoador que tudo vai começar a acontecer naturalmente. É por isso que eu sempre digo o seguinte: na dúvida não faça nada. Na dúvida eu calo a boca, na dúvida eu fico quieto, na dúvida eu apanho calado. É melhor, porque na dúvida a gente só faz bobagem. Se Deus mandou, então deixa que Ele faz. Se Deus disse que vai realizar, então espere para ver o que Ele fará. Porque é muito fácil a gente dizer que Deus mandou quando é a gente que quer que Deus faça isso. Quando o nosso desejo é de fazer isso. E isso foi o que o apóstolo Paulo descobriu. Que ele descobriu que ele já não podia mais fazer o que ele queria, mas sim o que Deus mandava ele fazer. E como isso é duro. Ao ponto dele descobrir que ele era totalmente dependente da graça. Ao ponto do Deus dizer para ele: a minha graça te basta. Às vezes nós queremos muito, e a gente vai falar com uma pessoa alguma coisa, e aí você quer saber se você está bonito, você quer saber se você está legal, está bem arrumado, o cabelo está bonito. E aí você pergunta para a pessoa da seguinte forma: e aí, o que você achou do meu cabelo? Ficou legal, não ficou? Ficou bonito, não ficou? Achei que ficou massa. O que você achou? Qual é a resposta que você gostaria de receber mesmo? Que está lindo, que está sensacional, mesmo que esteja um triplo full, porque você não aceitaria uma resposta diferente. E se alguém arriscar dar uma resposta diferente daquela que você pediu, meu Deus, você vai ouvir, vai ser chamado de grosso, ignorante, sabe brincar, não desce pro play. Porque tem hora que a gente quer que Deus faça o que a gente quer. Só que Deus nos escolheu para fazer o que Ele quer e não o que a gente quer. Jesus, quando escolheu os 12 discípulos, Ele não escolheu os 12 discípulos para eles fazerem a sua vontade. Escolheu os 12 discípulos para que eles fizessem a vontade do Pai. Porque Ele fazia a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente trava uma guerra e uma luta contra as nossas próprias vontades. E o apóstolo Paulo, então, ele tem um mal súbito dentro dele mesmo. Porque olha que loucura, ele diz: eu não sei se dentro do corpo ou fora do corpo, eu sei lá o que está acontecendo comigo, tem alguma coisa estranha, eu não sei o que está acontecendo com esse homem que há 14 anos, porque há 14 anos Paulo estava vivendo uma experiência muito forte e desanimadora também. Porque quando ele vive isso aqui, ele está vivendo não o melhor momento da sua vida espiritual, ele está vivendo o pior momento também da sua vida espiritual. E Deus se revela a ele no pior momento, dizendo: aquieta-te o teu coração, acalma-te, porque eu lhe trarei revelações inefáveis da minha glória. Deus está aqui para dizer para mim e para você: tem revelação que Deus ainda há de entregar a mim e ainda há de entregar a você. Estar na casa dele e na mesa com ele é receber dele uma grande revelação. É saber que ele fará de mim e de você alguém especial. Mas para isso eu quero e preciso querer ser especial. Deus mostra para Paulo que a sua maior virtude era saber que ele se gloriava era nas suas próprias fraquezas.
Porque quando eu olho para as minhas fraquezas, eu sei quem eu sou. Eu quero te dizer para você, que eu olho para Deus e digo: Deus, eu sei que eu sou fraco, mas Tu és forte. É quando eu olho para Deus e digo: Deus, eu sei o quanto eu preciso ainda crescer e aprender com Você. Eu ainda preciso evoluir, porque tudo que sei, ainda não sei. O apóstolo Paulo se torna grande, se colocando como alguém pequeno. Ele avança como alguém que estivesse parado. Ele realiza, porque Deus o faz realizar. Deus essa noite quer fazer você realizar, mesmo que você não tenha força, mas Ele será a sua força. O apóstolo Paulo teve força no meio da sua crise, e nessa noite eu profetizo força no meio da crise. Eu profetizo que Jesus vai nos alimentar aqui hoje, que Jesus vai nos acrescentar aqui hoje, que Jesus vai nos dar, quem sabe, o pão, a uva, suco de uva, e esse será o alimento vivo que descerá dos céus para nos fortalecer aqui nessa noite, porque nós estamos na mesa para comer e beber da sua verdadeira palavra. Eu quero que nessa noite você feche os teus olhos, porque a hora não dá mais. Pai, diante do Teu Espírito, Senhor, que a Tua glória seja manifestada diante dos Teus filhos aqui. Que o Senhor, ó Pai, possa fortalecer o fraco e dizer a ele que o Senhor está com ele nesta noite. Que o Senhor está trazendo sobre a alma dele, ó Deus, o alimento que desce dos céus. Que o Senhor esteja trazendo sobre as nossas vidas, diante dos embates, das injúrias, das perseguições, como diz na sua palavra que nós lemos aqui. Quantas coisas esse texto falou para nós. Pai, que nas nossas perseguições nós sejamos fortalecidos pelo que o Senhor nos dará. Que as nossas lutas sejam lutas vividas com o Senhor. Que as nossas angústias sejam angústias que estejamos vivendo com o Senhor. E que em cada uma delas possamos dizer a Ti: Senhor, Pai, me fortalece. Tudo o que eu posso saber, nada é diante da luta que eu passo. Somos fortes, podemos fazer tanta coisa, Deus, mas quando estamos vivendo as nossas lutas, parece que essas forças não servem de nada. É por isso que eu dependo que o Senhor fortaleça a cada um de nós, a cada dia, na sua casa e na sua presença, dia após dia, meu Deus. Que nessa noite o Teu Espírito venha agir em função dos Teus filhos aqui hoje. Que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome nesta singela e simples oração. Mas que o Teu poder venha se aperfeiçoar em nós, através das nossas fraquezas. Pai, se aperfeiçoa em mim, se aperfeiçoa nos Teus filhos, porque somos fracos, somos frágeis e somos totalmente dependentes da Tua graça e do Teu poder, meu Deus. Pai, nos mostre que quando somos dependentes de Ti, nós não saímos de perto de Ti, nós não abandonamos o Senhor, nós não deixamos aquilo que acreditamos, porque sabemos que só tem alimento perto de quem alimenta. E eu sei que é o Senhor que vai nos alimentar aqui nesta noite. Pai, muito obrigado por esta noite de alimento que descerá sobre a nossa vida. E que o Senhor venha recuperar as nossas estruturas espirituais e emocionais diante dos nossos dias. Que o Senhor venha nos abençoar de forma poderosa, rica e maravilhosa. Assim, meu Pai eterno, eu abençoo os Teus filhos nesta hora. E peço que diante de cada dor, seja o Senhor que venha curar, restaurar e abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Amém e amém, Jesus.